Presidente russo levanta o tom da voz ao dizer que rebelião dos mercenários aliados seria derrotada. Polícia Federal tem documentos que comprometeriam o presidente da Câmara, Arthur Lira, na compra de kits de robótica. Presidente Lula recebe mais uma vez colega argentino Alberto Fernandes e promete ajuda ao país. IBGE diz que 125 milhões de brasileiros têm algum grau de insegurança alimentar, com destaque para mulheres negras. Quase 30% dos professores de ensino médio têm sobrecarga de trabalho. Incêndio em lixão encobre Teresópolis, no Rio de Janeiro, de nuvem de fumaça. Vereadores paulistas aprovam um novo plano diretor que permitirá a construção de prédios mais altos na cidade. E a vontade das pessoas morarem sozinhas faz explodir o lançamento de microapartamentos de até 30 metros quadrados. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal encontrou documentos na operação que apura irregularidades na compra de kits de robótica com o nome de Arthur, que seria do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. No material estão detalhados pagamentos de mais de R$250 mil. Os pagamentos listados no documento divulgado pela revista Piauí se referem a despesas pessoais, como almoço, hospedagem e fisioterapia de um beneficiário chamado Arthur. São 11 pagamentos em maio e abril, que totalizam R$265 mil. Segundo a reportagem, o documento foi apreendido na casa de um assessor do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em cumprimento de busca e apreensão na Operação Hefesto, que investiga desvio e superfaturamento de recursos na compra de kits de robótica para escolas municipais de cidades alagoanas, estado de Arthur Lira. Além do livro caixa com detalhamento de pagamentos na ordem de R$490 mil, a Polícia Federal também encontrou documentos relacionados à compra desses kits de robótica e também R$150 mil em espécie. No começo do mês, quando a operação foi deflagrada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que cada um é responsável pelo próprio CPF. Agora, em nota, a assessoria de Arthur Lira informou que toda a movimentação financeira e pagamentos de despesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja realizada por ele ou pela assessoria, tem origem nos ganhos de Arthur Lira como pecuarista e também da remuneração como deputado federal. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da delação premiada em casos de ação de improbidade. 5 ministros acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. Delação premiada é uma espécie de prêmio com redução ou até extinção de pena de quem colabora com a justiça, dando detalhes do que foi feito de ilegal. Até hoje, o mecanismo é aceito em processos criminais. O que o STF está julgando e praticamente já foi decidido é nos casos de irregularidades com o dinheiro público. O resultado deverá sair até sexta-feira, a não ser que haja pedido de vista. 4 policiais militares foram condenados a 275 anos de prisão cada. Eles participaram da chacina de Curió. A ação resultou na morte de 11 pessoas em novembro de 2015. Após 8 anos do caso, a Justiça finalmente tomou uma decisão sobre o caso da chacina de Curió. Após 5 dias de julgamentos, a Justiça do Ceará condenou 4 policiais militares réus por participação nos crimes. Ao todo, as penas somadas chegam a 1.103 anos e 8 meses. Foram julgados nesta primeira etapa Marcos Vinícius Souza da Costa, Antônio José de Abreu Vidal Filho, Wellington Vera Chagas e Ideraldo Amâncio. O julgamento foi realizado no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. Com a sentença, os 4 réus perderam os cargos de policial militar e tiveram negado o direito de responder pelas penas em liberdade.
Ao todo, 11 pessoas foram assassinadas por policiais militares entre a noite do dia 11 de novembro e a madrugada do dia 12 de novembro de 2015, motivados por vingança pela morte do soldado Waltenberg Chaves Serpa, assassinado horas antes ao proteger a mulher em uma tentativa de assalto no bairro Lagoa Redonda, de acordo com o Ministério Público do Ceará. Esse foi o primeiro júri que iniciou a série de julgamentos do caso, que reúne ao todo 30 réus. Outros 16 acusados estão previstos para irem a julgamento em 2 outras sessões. A segunda etapa será no dia 29 de agosto e a terceira está marcada para o dia 12 de setembro. Serão 8 réus para cada uma das etapas. O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir hoje os depoimentos de testemunhas de defesa e acusação dos réus acusados de participar dos atos em Brasília no dia 8 de janeiro. A primeira fase envolve 232 acusados. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa, destruição de patrimônio, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. O ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, foi ouvido. Ele está preso desde fevereiro e é investigado por uma suposta omissão durante os ataques. No depoimento, o coronel repetiu algumas vezes que o Exército dificultou a prisão dos envolvidos. Naime ainda disse que durante os ataques ele estava de férias, mas que foi convocado para participar da remoção dos vândalos. As oitivas estão previstas para terminar no próximo dia 31 de julho. O Brasil registrou 2.800 tentativas de fraude eletrônica por minuto no primeiro trimestre de 2023. A conclusão faz parte do cruzamento dos resultados de uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital. O levantamento mostra que de janeiro a março de 2023, quase 2% de todas as transações digitais no sistema financeiro do país tiveram intenções criminosas. Ao todo, foram 365 milhões de tentativas de golpes só nos canais financeiros digitais nesse período. Para chegar a essa conclusão, a empresa de prevenção de fraudes e segurança digital CAF analisou os indícios de tentativas de golpes em operações financeiras, transporte, delivery e comércio eletrônico. O levantamento revelou que o maior volume de fraudes ocorreu entre as 10 da manhã e 18 horas, o que, segundo a empresa, sugere que os fraudadores têm um comportamento semelhante ao do usuário comum, justamente porque buscam passar despercebidos. A pesquisa da CAF ainda revela que no primeiro trimestre houve aumento de tentativas de driblar sistemas de reconhecimento biométrico e facial, além dos golpes do Pix, que muitas vezes acontecem quando as pessoas recebem propostas por WhatsApp de enviar aí uma certa quantia em dinheiro via Pix e receber o dobro do valor de volta. Mas é claro que isso não acontece. Infelizmente, a gente sabe que muita gente cai nessa em outras modalidades do golpe do Pix. Por isso, nós estamos aqui trazendo esse alerta para que as pessoas fiquem atentas para não caírem nesses tipos de golpes. As famílias chefiadas por negros são mais atingidas pela fome, segundo uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que ainda mostrou que 125 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. Os dados divulgados são referentes ao período entre novembro de 2021 e abril de 2022. Eles fazem parte do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. No total, 33 milhões e 100 mil pessoas foram impactadas pela fome no país. Aqueles que se enquadraram em determinados recortes de raça e gênero estão mais vulneráveis. Os lares chefiados por mulheres negras representam 22% dos que sofrem com o problema, quase o dobro em relação aos liderados por mulheres brancas, equivalente a 13,5%. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a situação de insegurança alimentar e de fome no Brasil ganham maior nitidez agora e é preciso urgentemente reconhecer a interseção entre o racismo e o sexismo na formação estrutural,
da sociedade brasileira implementar e qualificar as políticas públicas, tornando-as promotoras da equidade e do acesso amplo e restrito e igualitário à alimentação. Em dados gerais divulgados anteriormente, o estudo mostrou que 4 entre 10 famílias tinham acesso pleno a alimentos, ou seja, em condição de segurança alimentar. Por outro lado, 125 milhões e 200 mil estavam na condição de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Os níveis foram medidos pela Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, também usada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a seguir, o presidente Lula recebe mais uma vez colega argentino Alberto Fernandes e promete ajuda ao país. E ainda, quase 30% dos professores de ensino médio têm sobrecarga de trabalho. O presidente Lula prometeu hoje aumentar o financiamento de obras na Argentina. Segundo Lula, que recebeu o colega Alberto Fernandes pela 5ª vez desde que assumiu o atual mandato, será lançado um pacote de desenvolvimento com cerca de 100 ações para beneficiar os dois países. O presidente argentino Alberto Fernandes foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Após uma reunião bilateral, Fernandes recebeu de Lula a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, comenda que o presidente do Brasil pode conceder a autoridades estrangeiras. Esta é a 5ª vez que Lula e Alberto Fernandes se encontram desde o começo do ano. A primeira viagem internacional do presidente brasileiro foi justamente para a Argentina, o que mostra a proximidade entre os dois presidentes. Nesta segunda-feira, Lula condecorou Fernandes e a primeira-dama argentina em celebração pelos 200 anos da relação entre Brasil e Argentina e defendeu a ampliação da parceria estratégica entre os dois países através de um pacote de desenvolvimento com cerca de 100 ações. Fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES, a exportação de produtos para a construção do gasoduto Néstor Kirchner. Estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países, porque esses oferecem crédito e nós não. Todo mundo tem a ganhar. As empresas e os trabalhadores brasileiros e os consumidores argentinos. O intercâmbio comercial entre Brasil e Argentina ultrapassa 25 bilhões de dólares. Segundo o Itamaraty, a parceria bilateral é marcada pelo elevado percentual de produtos de alto valor agregado e, somadas, as capacidades dos dois países representam cerca de 2/3 do território, da população e do PIB da América do Sul. Precisamos avançar nessa direção com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira e facilitem nossas trocas. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. O grupo francês Casino anunciou que pretende vender a sua participação no Pão de Açúcar para acertar suas dívidas e evitar o fechamento. O grupo tem 41% das ações do supermercado brasileiro. Na semana passada, os franceses também retiraram os investimentos do hipermercado Açaí. Vale destacar que no ano passado, a América Latina representou mais da metade do faturamento do Casino. O investimento nas rodovias federais pode alcançar 30 bilhões de reais em 2023, somando o aporte do governo federal em obras públicas e recursos aplicados nas estradas concedidas à iniciativa privada. Um grande volume de obras após período de estagnação causado pela desaceleração da economia e efeitos da pandemia, o setor monitora os riscos de gargalos com a falta de profissionais qualificados e escassez de insumos.
A maior parte dos investimentos, quase 20 bilhões de reais, virá do orçamento do Ministério dos Transportes. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes tem a missão de contratar empreiteiras para realizar a recuperação e conservação da malha rodoviária que administra. A conta tem ainda outros 11 bilhões de reais que grandes grupos de concessionárias planejam investir neste ano, estima a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Este montante, que abrange as rodovias ligadas à entidade, supera o valor histórico alcançado há 10 anos, de 10 bilhões e 700 milhões de reais. A alta demanda por insumos e mão de obra parte especialmente de 17 contratos celebrados no triênio 2020-2022. 7 são de concessões federais, com prazo de 30 anos, que somam investimentos de 48 bilhões e 800 milhões de reais, parte importante concentrada nos primeiros anos. Outras 10 contratações são de obras públicas voltadas para a duplicação de corredores viários considerados estratégicos para o país. Concessionárias ligadas à Associação Brasileira de Captadores de Recursos já relatam enfrentar dificuldades de contratar projetistas e consultorias especializadas. Para contornar o problema, as gestoras de rodovias estão antecipando a ida ao mercado enquanto existe disponibilidade para garantir a contratação. A partir de sábado, 1º de julho, o governo federal vai aumentar os impostos federais sobre a gasolina e o etanol, que terão acréscimo de 22 centavos por litro. Em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que a Petrobras poderia reduzir os preços nos próximos meses para compensar o aumento da tributação. Na semana passada, até houve uma redução de 13 centavos no preço da gasolina para as distribuidoras, mas agora será compensada pela alta do ICMS, ou seja, ficou quase elas por elas. A crise no varejo brasileiro nos últimos meses, provocada principalmente pela perda do poder de compra da população, pode contaminar a indústria, que é setor responsável por 20% de toda a produção nacional. O movimento preocupante tem origem no elevado número de pedidos de recuperação judicial que envolvem o comércio. Neste ano, as 99 solicitações realizadas até abril representam 1 de cada 4, equivalente a 26% dos pedidos efetivados no período. Entre todas as requisições do varejo, 71 foram aprovadas pela Justiça, segundo dados do Serasa Experian. Em ambos os casos, apenas o setor de serviços aparece com mais pedidos, 164, e deferimentos, 143 no primeiro quadrimestre de 2023. Os dados mais recentes do IBGE mostram que a situação da indústria já é preocupante, com o segmento em nível 2% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, o último mês sem o impacto da pandemia de coronavírus na economia nacional. Em abril, a queda de 0,6% da indústria interrompeu a alta apurada em março, quando o segmento cresceu pela primeira vez após acumular queda de 0,6% entre dezembro e fevereiro, 3 meses consecutivos de perdas no setor. O saldo do governo central em transações com o exterior fechou o mês de maio com saldo positivo de quase 650 milhões de reais. No mesmo mês do ano passado, o resultado foi um rombo de 4 bilhões e 600 milhões nas contas. Mas, segundo o relatório divulgado hoje pelo Banco Central, o país ainda tem muito que acertar, porque no período de um ano as transações que incluem o setor de serviços, a balança comercial e os gastos no Brasil, no exterior, ainda estão 48 bilhões e meio de dólares no vermelho. Em dia de agenda mais fraca no Brasil e no mundo, os investidores seguem na espera por dados econômicos que devem sair nos próximos dias, com destaque para a divulgação amanhã da ata do Banco Central, para explicar por que não houve redução da taxa básica de juros. O dólar caiu 0,24%, fechando o dia cotado em R$ 4,75. Já o Ibovespa terminou em queda de 0,62% no terreno positivo,
aos 118.242 pontos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para decidir que as indenizações por danos morais trabalhistas podem ultrapassar o limite previsto na CLT. A reforma trabalhista finalizada de 2017 definiu limites para os períodos de indenização. Em casos gravíssimos, podem ser pagos até 50 salários do trabalhador que moveu a ação. Mas os ministros entenderam que os valores devem ser usados como parâmetro e não como teto. Por isso, não haverá limite para as indenizações. Quase um terço dos professores brasileiros que ensinam adolescente do 6º ao 9º ano sofrem com a sobrecarga de trabalho. Muitos profissionais atuam em mais de uma escola para complementar a renda mensal por serem desvalorizados. A falta da valorização do professor no Brasil é o principal motivo para a sobrecarga de trabalho. Para se ter uma ideia, o salário médio de um professor do ensino fundamental no país é de R$ 2.500. Já os do ensino médio recebem em média um pouco mais, R$ 2.800. A baixa remuneração faz com que diversos profissionais da área se desdobrem para buscar um complemento na renda. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Dados para um Debate Democrático na Educação, quase um terço dos professores brasileiros que lecionam nos anos finais do ensino fundamental tem mais de 300 alunos por ano. Esse número é considerado elevado, já que o limite recomendado pelos especialistas é que cada professora tenha aproximadamente 200 alunos. Além disso, com base nos dados do Censo da Educação Básica de 2019, 45% dos professores dos anos finais do ensino fundamental atuam em mais de uma escola e 30% em mais de uma rede de ensino. Ou seja, trabalham em escolas públicas ou privadas ou até mesmo intercalam as aulas em escolas estaduais e municipais. O relatório também mostrou que a grande maioria dos professores que trabalham mais de 50 horas por semana adoecem mais rápido e, como consequência, faltam mais vezes ao trabalho. Portanto, além de afetar a saúde do profissional, a sobrecarga do trabalho prejudica o aprendizado dos alunos, que ficam sem as explicações e perdem o ritmo das aulas com o profissional titular. Segundo especialistas, esse problema evidente na sociedade deve ser observado com mais atenção pelas secretarias de educação, pois elas também são prejudicadas financeiramente, já que possuem mais gastos para substituir os profissionais adoecidos. E a seguir, o presidente russo levanta o tom da voz ao dizer que a rebelião dos mercenários aliados seria derrotada. E veja também, incêndio em lixão encobre Teresópolis, no Rio de Janeiro, de uma nuvem de fumaça. Em sua primeira declaração depois da revolta do grupo Wagner na Rússia, o chefe dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, disse que não queria derrubar Vladimir Putin. Já o presidente russo garantiu que eles seriam derrotados de um jeito ou de outro. É uma guerra de palavras que deixam muitas dúvidas sobre os rumos do conflito. 2 dias. Esse foi o período em que a Rússia sentiu a perda do controle total do conflito com a Ucrânia. O enfrentamento de uma ameaça real da revolta armada que seria realizada pelo grupo Wagner abalou diretamente as estruturas estratégicas das tropas de Vladimir Putin. Durante o final de semana, o presidente russo chegou a prometer punição aos combatentes do grupo de mercenários. Mas, inesperadamente, um acordo com Belarus surgiu e neutralizou a crise entre as partes da mesma velocidade em que ela começou. O acordo incluiu a retirada das tropas que marchavam em direção a Moscou, com a retirada também das acusações criminais contra ele. A revolta do grupo paramilitar fez com que diversas hipóteses tenham se criado sobre a situação, inclusive a influência do Ocidente sobre o grupo. Algum acordo ou proposta financeira que fizesse com que o grupo se voltasse contra Moscou.
Contudo, essas teorias foram combatidas pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O chanceler da Rússia informou que não haviam sinais de que a embaixada dos Estados Unidos e muito menos Washington tiveram relações com a breve revolta dos mercenários. O que realmente tem sido defendido é que o Levante é um assunto interno russo, onde se demonstra uma crescente instabilidade devido à invasão na Ucrânia há pouco mais de 16 meses. Mas, mesmo com todo esse embrolho, a principal sede do Grupo Wagner em São Petersburgo está operando normalmente. Em uma nota, o escritório do grupo afirmou que, apesar dos acontecimentos, o centro continua funcionando normalmente, de acordo com a legislação da Federação Russa. E, ao que parece, o presidente da Rússia não gostou nada do que houve no último final de semana. Nesta segunda-feira, Vladimir Putin fez um discurso sobre essa instabilidade. Putin condenou o motim dos mercenários como uma punhalada nas costas e prometeu que irá, em suas palavras, esmagar os mercenários. Quem também se manifestou foi o presidente dos Estados Unidos. Para Joe Biden, o momento foi um lembrete de como a crise continua imprevisível. A mensagem passada nos últimos dias dentro da Casa Branca era manter a temperatura baixa e permitir que o que quer que estivesse acontecendo na Rússia acontecesse. Mas enquanto os ocidentais observam de longe e a Rússia tenta resolver problemas internos, a Ucrânia utiliza essa situação para se mobilizar e se organizar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aproveitou as distrações para visitar acampamentos de seu exército. Em imagens divulgadas, Zelensky e o comandante das forças terrestres da Ucrânia traçaram rotas e estratégias para prosseguir com o contra-ataque planejado há meses. Após ser questionado nos últimos dias sobre o motim do Grupo Wagner, o presidente Lula manteve sua postura mais neutra e preferiu não entrar no mérito do assunto. Em suas palavras, seria precipitado falar sobre algo de que ele ainda não tinha consciência. Contudo, após ser questionado por jornalistas durante evento no Itamaraty, a posição brasileira surgiu por meio do assessor especial do presidente, Celso Amorim. O ex-chanceler disse que o restante do mundo não quer uma Rússia enfraquecida e afirmou que este cenário não interessa a ninguém. O diplomata brasileiro afirmou ainda que espera que a situação do país vai voltar à normalidade em breve. Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento da hipertensão arterial ou pressão alta, uma doença influenciada tanto por fatores de risco internos como externos. E é importante saber que existem outros fatores, além da genética e do consumo excessivo de sal, determinantes para uma pessoa ficar hipertensa e para tentar diminuir essa estatística. Cerca de 38 milhões de pessoas no Brasil vivem com hipertensão arterial. Entre 2011 e 2021, houve recorde na taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, passando de 11,8 óbitos para 18,7. Números que fazem a doença ser considerada como um caso grave de saúde pública. A genética é o principal fator de risco para a pressão alta e representa de 30% a 50% dos casos. Mas, diferentemente de outras doenças, a pressão alta não é herdada. Geralmente é um conjunto de genes que podem estar alterados e que interagem com fatores externos, como a alimentação. Ou seja, quem tem uma predisposição genética para a hipertensão precisa ter maior atenção ao estilo de vida, alimentação, prática de exercício físico e controle do estresse. O excesso de sal é o segundo fator que pode determinar que uma pessoa fique hipertensa. A pressão arterial de quem consome muito sal foi até 6 vezes maior da de pessoas que ingeriram as quantidades recomendadas. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas diárias de sal, que equivalem a 2 gramas de sódio. O brasileiro consome em média 9,3, o que faz com que a má alimentação atrelada ao sedentarismo seja o terceiro principal risco para a hipertensão. O sódio é um componente que aparece com força em uma classe específica de alimentos, os ultraprocessados, ou seja,
O consumo excessivo de produtos que tenham sofrido muitas modificações é um fator que merece também uma maior atenção. Já o cenário socioeconômico é considerado o quarto fator de risco da pressão alta. As taxas da doença diminuíram nos países ricos e aumentaram em muitos países de baixa ou média renda entre 1990 e 2019, de acordo com um estudo da OMS e da Imperial College London, publicado em 2021. O que pode-se concluir que, por conta da falta de acesso ao diagnóstico e ao tratamento corretos, mesmo que a hipertensão seja uma doença fácil de diagnosticar e com remédios considerados de custo baixo. Em quinto e último lugar dos maiores fatores de risco para a hipertensão está a idade. Quanto maior ela for, maiores são as chances de se ter pressão alta. Cerca de 60% das pessoas com 60 anos ou mais têm hipertensão no Brasil. O não diagnóstico e tratamento pode levar a complicações como infarto e acidente vascular cerebral e, em casos mais graves, a óbito. É importante diagnosticar precocemente. Medir a pressão uma vez por ano com um profissional de saúde, conhecer a sua pressão e adotar hábitos saudáveis, assim como reduzir a quantidade de sal, fazer atividade física regular, controlar o peso e também o manejo do estresse, buscando momentos de respiro e equilíbrio. A Anvisa aprovou a vacina bivalente da farmacêutica Moderna contra a Covid. O imunizante deverá ser aplicado desde crianças com 6 anos de idade até os adultos. A empresa Adium, com sede em Montevidéu, no Uruguai, informou que vai tentar que a Anvisa libere a aplicação também em bebês de 6 meses. A vacina ainda não tem preço e nem prazo para chegar aqui no Brasil. A Guarda Costeira dos Estados Unidos começou a investigar a implosão que destruiu o submersível Titã e matou 5 pessoas que iriam fazer uma expedição até os destroços do Titanic. O órgão criou um conselho de investigação marítima na última sexta-feira e trabalha em conjunto com o FBI. Eles tentam resgatar parte dos destroços, que estão a 4 quilômetros de profundidade e a 600 quilômetros da costa leste do Canadá. Pelo menos 5 pedaços do submersível foram encontrados. O principal objetivo é evitar outros incidentes e, com o avanço das pesquisas, novas recomendações serão feitas para aumentar a segurança no território marítimo no mundo. A apuração ainda poderá render sanções civis ou criminais contra a empresa OceanGate, responsável pela expedição. Um incêndio em um aterro sanitário gerou uma grande nuvem de fumaça em quase todas as regiões de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a prefeitura, mais de 50 unidades de ensino ficaram sem aula por causa do incidente. O fogo começou na madrugada desta segunda-feira no aterro sanitário do Fischer. Por conta da densa fumaça, 36 escolas e 18 creches foram fechadas. Ainda de acordo com a Prefeitura de Teresópolis, o fogo já está controlado e as causas do incêndio estão sendo apuradas para identificar possíveis responsáveis pelo incidente. Uma animação feita pela NASA mostrou as consequências do aquecimento global nos oceanos. Nos últimos 30 anos, houve um aumento de cerca de 9 centímetros na média global do nível do mar. A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos explicou que o nível médio global do mar aumenta à medida que o planeta aquece e o gelo polar derrete. Embora as alturas exatas do oceano variem devido à geografia local, clima ao longo do tempo e interações dinâmicas de fluidos com a gravidade e a rotação planetária, os cientistas observaram as tendências do nível do mar, comparando as medições com uma referência média espacial e temporal de 20 anos. Para isso, são usados satélites que funcionam à base de micro-ondas e estão distribuídos em pontos diferentes do globo, enviando esses sinais para a superfície do oceano e cronometram quanto tempo elas levam para retornar. Assim, é possível calcular a altura da superfície do mar, fazendo um monitoramento constante. E é a partir desta monitoração e com dados de marés costeiras, massas de gelo e aumento das emissões de gases estufa ao longo dos últimos 100 anos que é possível calcular uma média do aumento do nível do mar entre todos os oceanos, identificar os padrões dessa subida e projetar aumentos futuros.
A animação da NASA usou a metáfora visual de uma vigia submersa às escotilhas de barcos para mostrar o quanto os oceanos subiram entre 1993 e 2022. 4 voluntários estão participando de um projeto da NASA que simula as condições de Marte em mais uma tentativa dos Estados Unidos de mostrar para o mundo que é possível viver no planeta vermelho. A simulação que acontece no Johnson Space Center, Centro de Comando de Voos Tripulados, Treinamento e Pesquisa da NASA, em Houston, no Texas, teve início nesse domingo e deve durar 378 dias. O espaço idealizado por engenheiros para simular como é a vida no planeta Marte tem 158 metros quadrados e conta com cozinha, áreas de uso comum de trabalho, 2 banheiros e uma área externa, com murais e areia vermelha, que imitam as condições ambientais do planeta vermelho. Além de viverem dentro do simulador de uma base espacial, os pesquisadores também farão simulações de caminhadas espaciais no ambiente externo e contarão com a ajuda de sistemas de realidade virtual no processo. Essa é a primeira das 3 missões que a NASA pretende fazer em seu programa analógico da saúde e desempenho da tripulação. O projeto tem a intenção de coletar dados sobre o desempenho físico dos participantes e entender os potenciais impactos em uma missão para Marte. Por isso, os profissionais encarregados de monitorar o projeto estão criando relatórios e observando possíveis desafios de uma viagem desse tipo, incluindo limitações de recursos, falhas de equipamentos e atrasos na comunicação. O objetivo da Agência Espacial Norte-Americana é realizar uma missão tripulada para o planeta vermelho na década de 2030. E a seguir, vereadores paulistanos aprovam um novo plano diretor que permitirá a construção de prédios mais altos em São Paulo. E ainda, a vontade de pessoas morarem sozinhas faz explodir o lançamento de microapartamentos de até 30 metros quadrados. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a medida da reforma previdenciária feita no governo de Michel Temer, que reduziu pela metade o valor da pensão das viúvas. Antes, quando um aposentado morria, a esposa ficava com o valor integral do benefício. A medida foi questionada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e também pelas trabalhadoras rurais, sob a alegação de prejuízo em casos de morte do segurado antes de se aposentar. Mas eles perderam. Para o relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, a redução é correta diante da necessidade de acerto das contas da Previdência. A Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo aprovou o plano diretor da cidade. O projeto, defendido pelo atual prefeito Ricardo Nunes, foi criticado por 160 entidades da sociedade civil e grupos de urbanistas. O plano diretor será o principal guia para as políticas urbanas da cidade de São Paulo pelos próximos 10 anos. Seu principal objetivo é garantir a melhoria na qualidade de vida da população, considerando pontos como moradia, saneamento básico, serviços públicos, esporte e lazer. É com base no projeto que a Prefeitura toma decisões relacionadas ao planejamento de novas rotas de trens e metrôs e autoriza ou não a construção de prédios. A votação desse ano vem chamando atenção pelos atrasos no final do texto e por incluir temas considerados polêmicos, como, por exemplo, a verticalização da cidade para até 700 metros das estações de metrô, já que atualmente a legislação permite a construção de prédios mais altos somente nos quarteirões localizados em um raio menor que 600 metros das estações. E também a isenção de impostos aos estádios de futebol, que é uma das principais fontes de arrecadação de verbas da cidade e esse ano será responsável por gerar uma receita de 27 bilhões e 200 milhões de reais. Tópico que o prefeito Ricardo Nunes afirmou que vetaria da proposta caso fosse aprovado, por conta de sua ilegalidade. Nas últimas semanas, diversos grupos assinaram uma carta com críticas ao texto. Os principais pontos citados são
possibilidade de prédios mais caros próximos às zonas de transporte coletivo, previsão de aumentar as áreas da cidade em que são permitidos prédios mais altos, falta de estudos que justifiquem as mudanças propostas, possibilidades de prédios maiores nos miolos de bairros que ficam longe dos eixos de transporte público, substituição de bairros históricos por quarteirões tomados por prédios, mais trânsito, supressão de áreas arborizadas e supervalorização de imóveis. Apesar de muito criticado pelos vereadores, o prefeito Ricardo Nunes defendeu o texto e afirmou que para criar o documento foram realizadas discussões bastante intensas. Nunes também disse que as críticas são normais, pois em nenhuma cidade do mundo, que seja do tamanho de São Paulo, as decisões são tomadas com um consenso de 100% dos habitantes. As alterações no modo de vida da população brasileira têm afetado até mesmo a forma como uma cidade se molda. Essa alteração se dá principalmente no mercado imobiliário. Com isso, a expansão de microapartamentos está cada vez maior e pretende atingir uma parcela considerável da população. Mais pessoas morando sozinhas, mudanças no modo de vida e o desejo quase inexistente de se construir uma família. Essas condições têm feito com que as construtoras optem pelo levantamento de prédios com apartamentos cada vez menores. E os números não mentem. Em 2016, foram lançadas 461 unidades com dimensões de até 30 metros quadrados na capital paulista. Já no ano passado, o mercado imobiliário colocou quase 17 mil unidades à venda. A demanda por microapartamentos cresceu ainda mais no pós-pandemia. Motivos que podem ser representados pela alta inflação, renda curta e a preferência de jovens profissionais por bairros bem servidos de transporte público. Essas situações estimulam as construtoras a lançarem microapartamentos mais sofisticados, até com pé direito duplo e janelas amplas, voltados para um público de classe média. As zonas oeste e sul de São Paulo abrigam juntas 3 a cada 4 microapartamentos colocados à venda entre os lançamentos do ano passado. Com dimensões tão diminutas, muitas vezes os microapartamentos têm problemas que vão além das dimensões enxutas. Seja a falta de ventilação, a iluminação externa precária e a falta de privacidade caso 2 pessoas dividam o ambiente, os especialistas dizem ainda que viver num imóvel de até 30 metros quadrados significa abrir mão de facilidades e, principalmente, espaço e bem-estar. Mas, além de todos esses problemas, a inflação também atinge essas acomodações, que, em tese, deveriam ser mais em conta. Atualmente, o ticket médio varia entre 390 mil e 507 mil reais. E por conta disso, a lei da oferta e da demanda pode ameaçar a sobrevida dos estúdios. Caso os juros continuem altos, será uma incógnita se os compradores terão fôlego financeiro para se comprometer com a casa própria. A taxa elevada faz as parcelas aumentarem e os estúdios podem acabar em locais menos cobiçados atualmente. A outra possibilidade é a situação econômica melhorar e a clientela ter dinheiro para comprar apartamentos maiores. Mas a situação do Brasil segue complicada e não nos dá expectativas de melhora tão cedo. O Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma campanha no último sábado. O tema foi Avance. O objetivo da campanha foi estimular as mulheres a avançarem na fé e elas atenderam ao chamado. A igreja ficou lotada. Um sábado de muito louvor e unção. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em ambos os cultos do Ministério Mulheres que Vencem, a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo ficou assim.
tomada por mulheres vindas dos mais diversos bairros da capital, cidades da região metropolitana e até de caravanas do interior do estado. Nada impediu essa multidão de vir ou permanecer nos encontros. Nem mesmo o barrigão de 9 meses de gravidez da Jamile. Já estou com contrações, né? Aquelas de treinamento, mas estou me sentindo bem. Por isso estou aqui para receber a minha bênção, receber a unção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida do Felipe também. O bebê prestes a nascer já foi abençoado pelas palavras do missionário R.R. Soares, que deixou sua mensagem logo na abertura do evento. A nossa terra, o nosso entendimento tem que beber da água que Deus dá na pregação, que dá essa água de acordo com a nossa sede. Então, o Senhor Deus sabe da sua necessidade. Pastora Thaís está pregando, outros estão pregando, pastor Jaime, eu, qualquer obreiro. Você não olha para a pessoa. O que ele fala dele está jogando conversa fora. Ele tem que falar da palavra. Aí você, naquela hora, você está bebendo a água. O Espírito Santo é um só. Então ele dirigiu o missionário e depois trouxe, que tinha tudo a ver com um tema que era avançar sobre a terra seca, sobre regar, enfim, sobre ser abundante no Senhor, sobre dar frutos. E foi exatamente o que a gente falou. Então foi lindo ver o mover de Deus através da vida do missionário e que sempre é usado por Deus e que alegra o nosso coração. E glórias a Deus por isso. Deixa eu ver se tem mulher que vence aí. Aplauda com a mão lá em cima, bem forte pro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria poder ver você aqui hoje. Deus preparou esse tempo para nós. A pastora Thaís Benevente, líder estadual do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo, comandou os 2 cultos do dia e também ministrou muitos ensinamentos ao público. É importante que a gente entenda que o processo de avançar às vezes é doloroso, a gente vai ouvir coisas que a gente não quer, a gente vai passar por situações que a gente não gostaria de passar, mas que é necessário para a gente avançar. Então foi isso que foi ministrado sobre a vida delas, elas entenderam e creio que elas tomaram posse e de agora em diante vão só de fé em fé e de glória em glória. E um dos momentos mais marcantes dos encontros do Ministério MQV é esse aqui. Momento em que essas milhares de mulheres se unem em oração na mesma fé. Em nome de Jesus, intercedem umas pelas outras e assim testemunham e vivenciam verdadeiros milagres. Eu cheguei com muita dor no peito e uma dor de cabeça faz uma semana, uma ansiedade, agora passou. 3 dias eu tô com dor de cabeça e com dor de dente, muita dor de dente, eu não posso nem falar. Hoje com a oração, já não tô sentindo mais nada. E daqui a 3 meses tem mais. O novo encontro das mulheres que vencem já está marcado e com tema definido. Em setembro a gente está de volta, mandando a bênção para todas as pessoas, de fé em fé e de glória em glória, que inclusive é o tema aí que a gente vai abordar em setembro. Entrego tudo a ti, a bondade me seguirá, Senhor. E de São Paulo para Curitiba, no Paraná, o domingo foi abençoado por um culto especial com o missionário R.R. Soares, o ano da determinação. As pessoas chegaram com boas expectativas. Muitas bênçãos, muitas bênçãos. Espero uma bênção muito grande para mim. Eu tenho dor nas pernas, dor nos braços, mas hoje vai sair tudo. E eu vi da reunião que a minha mãe pertence a essa igreja e a gente veio daí para alcançar a graça, né, que ele quer. Com esse problema no joelho, a gente veio aqui para alcançar a bênção e temos certeza que hoje vamos sair com a bênção. A Zenaide chegou com tanta dificuldade para caminhar que precisou subir até o salão de elevador. Ela também deseja sair daqui hoje diferente do que veio. Uma bênção para a minha coluna, para o meu joelho. Sabe? É isso que eu preciso. Por isso eu vou subir pelo elevador. Problemas ficam da porta para fora, porque aqui dentro todos se animam muito ao som das canções. Em ti eu tudo posso. Faz assim, ó, não há limites. Minha força está em ti. E aí? Nada é impossível.
Então nós recebemos esse reino de Deus. Isso aqui é muito forte. E aqui em Hebreus, um versículo só resolve essa situação. Aí agora nós estamos no reino de Deus. Se nós estamos no reino de Deus, nós não podemos aceitar nenhuma opressão maligna, que vem às vezes para confundir a nossa cabeça e nos tirar da presença de Deus. Depois do missionário orientar o povo através da Bíblia Sagrada, chega o momento mais esperado por todos, a oração da cura. Neste momento, o missionário acabou de chamar lá na frente as pessoas que têm problemas nos membros superiores e inferiores. Abaixe os seus dois braços, você que não podia levantar, e diga assim: em nome de Jesus, eu posso. Então faz assim, ó, quem não podia. Faz. É lindo, hein? Você está aqui para ser curado, vai levantando assim, em nome de Jesus, vai levantando, joga para trás, ó, isso, em nome de Cristo. Ô missionário, eu não fazia isso, agora eu estou fazendo. Centenas de pessoas contam que se sentiram curadas das mais diversas enfermidades. Então eu não podia fazer muita coisa, assim, eu só ia caminhar, mas chegava doendo em casa. E agora? Agora, ó. Aí, pessoal. Olha só, pessoal. Ó. Glória a Deus. Ó, vai que só vai. E a Zenaide também recebeu a tão sonhada bênção. Mas o joelho que eu não conseguia dobrar nem levantar, graças a Deus, e o braço também, estou conseguindo levantar. Como que a senhora vai embora agora? Descendo as escadas, subindo no ônibus, né? Espere em Deus. O mal acabou. O mal acabou. Em nome de Jesus. Estou vivendo pela fé, e aí, nada é impossível. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.